Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Nelissa Peralta Bezerra, sou socióloga e professora da Faculdade de Ciências Sociais, UFPA. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da professora Marli Silva para mediar essa conferência. E também gostaria de parabenizar a ela e ao projeto Confronto de Ideias e ao programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia da UFPA pela organização desse importante seminário. Gostaria também de agradecer a presença de todos vocês aqui nessa reunião virtual e espero a contribuição de vocês para o debate ao final da conferência. A nossa segunda atividade será a conferência do professor Edson Passetti, que vai tratar de ecopolítica, pandemia e resistências. O professor Passetti é doutor em Ciências Sociais e atua como professor da PUC de São Paulo. Ele realiza pesquisas sobre diversos temas da área da ciência política, como anarquia política, abolicionismo penal, sociedade de controle, ecopolítica e Estado. Ele coordenou o projeto Ecopolítica, Governamentalização Planetária, Novas Institucionalizações e Resistências, Sociedade de Controle, e ele tem diversos livros publicados no Brasil e no exterior, além de coordenar o núcleo de sociabilidade libertária da PUC São Paulo e os núcleos editoriais das revistas Verve e Ecopolítica. E, finalmente, ele é autor e coordenador do livro Ecopolítica, que foi publicado pela editora Edra. Boa tarde, professor Edson, muito obrigada por aceitar o convite. É um prazer tê-lo conosco. Eu gostaria de passar a palavra para o senhor. Você tem 40 minutos, cerca de 40 minutos para a sua exposição, e aí nós teremos um debate com os presentes. Obrigada. Obrigado. Eu agradeço a Nelissa Peralta. Pronto. E queria agradecer também à comissão organizadora, né, a Marli Gonçalves da Silva, que conheço já há um certo tempo, juntamente com o Patrick Pardini, a Edila Moura e o Henrique Azevedo, né, e as várias gentes aí de pró-reitoria e faculdades, institutos, etc., que estão apoiando, mas principalmente esse movimento Confronto de Ideias, que já, se eu não estiver falando bobagem, né, Marli? Eu já estive aí uma vez falando sobre a questão da Revolução Russa, né? O convite é foi impossível dizer não. Primeiro porque a Marli, nós nos conhecemos aqui em São Paulo há muito tempo, e é uma pessoa muito cheia de vida. E no tempo que a gente está vivendo hoje em dia, que é um pouco vivido, né? As pessoas parecem que estão um pouco sem graça, sem vontade, etc. Um convite dela é sempre excelente, porque assim, vamos conversar, vamos discutir, vamos levar adiante. Então, eu não quero fiquei fazendo muito proselitismo, não, mas eu queria dizer que eu me senti muito, muito bem, muito tranquilo e muito empolgado com esse convite da Marli, do Patrick e de todo esse pessoal aí do Confronto de Ideias. Bem, o que eu vou falar hoje aqui, esse livro aqui, se fosse a coisa ao vivo, né, assim, a presencial, eu iria fazer um lançamento aí desse livro que foi editado no final do ano passado, Ecopolítica, que é resultado de uma pesquisa muito grande que nós realizamos aqui em São Paulo e que saiu publicado agora. Então, eu vou falar, não vou participar dessa sessão de lançamento de livro virtual, porque eu não consigo entender como é que é isso. Não acho que o lançamento de livro você tem que estar presente, as pessoas estão presentes, trocam apertos de mãos, abraços, etc. E até pessoas como eu, que não gostam muito de lançamento de livro, até acho interessante. Não é? Mas o virtual, sinceramente, não dá. Só que e não dá porque a gente está num ano da pandemia, né? Da chamada pandemia, que se alastrou pelo planeta, e
a Marli me convidou para falar sobre ecopolítica, não é? Essa pesquisa que nós fizemos, e a pandemia. E é isso que eu vou falar um pouquinho e deixar um pouco nas entrelinhas as resistências, como acontecem e como acontecerão. Não é? Para mim e para as pessoas que trabalharam nessa pesquisa, não é? Principalmente os coordenadores que trabalharam comigo, a Salete Oliveira, o Acácio Augusto, o Tiago Rodrigues e a Beatriz Carneiro, nós entramos realmente de cabeça nessa discussão a respeito do que se passou a partir da segunda metade do século XX, não é? A partir do final da Segunda Guerra Mundial, e que levou a um deslocamento do alvo do Estado não ser mais exclusivamente a população, mas do alvo passou a ser não só do Estado, mas do organismo internacional, o planeta como um todo. Bem, a conexão entre ecopolítica e pandemia talvez assim, a primeira grande marca na relação planetária quanto à saúde pública. Não é? Nós temos aí uma série de medidas que são tomadas através da situação da Organização Mundial da Saúde, não é? Desde 1946, mas o que importa é que nós estamos vivendo pela primeira vez um efeito planetário. Não é? Parece-se que nós estamos de volta àquelas grandes impactos de pestes, de gripe espanhola, etc. O que importa aqui nessa situação, não é que são atribuídas várias causalidades a essa chamada pandemia pelo novo coronavírus que gerou essa doença chamada Covid-19. Né? Vão desde as afirmações que colocam a produção desse novo coronavírus no comércio de bichos exóticos, não é? Até a degradação do próprio meio ambiente, que é algo que vem sendo colocado pela Organização das Nações Unidas desde o final da Segunda Guerra Mundial. Não é? Mas nós não podemos esquecer que antes de ocorrer essa pandemia, essa chamada pandemia que estamos vivendo agora, não é? Vários mesmo institutos e fundações manifestaram um sinal de alerta para todos os habitantes desse planeta de que nós teríamos uma pandemia e que nós teremos outras piores do que essa. Não é? Ou seja, nós talvez estejamos vivendo uma situação não inaugural, não finalizável, não é? Mas talvez uma situação inaugural de uma série de vírus governáveis, que aí a gente vai ter que estudar sobre isso, porque é o que parece que as coisas anunciam a partir de agora. Não é? Claro que as pessoas têm esperança que isso não ocorra, as pessoas têm esperança que surja uma vacina que dê conta disso tudo, mas todos sabemos que as vacinas elas podem dar conta de um certo momento, elas precisam de reforços, elas são muito novas nesse momento. Essa ideia da vacina ela é uma ideia importante, que ela venha, que ela seja usada, etc., mas não significa que ela vai resolver esse problema, ou tampouco significa que, a partir dela, não haverão outros coronavírus. Né? A grande curiosidade nesse momento é que, pela primeira vez, um vírus foi disseminado pelo planeta pelos estratos superiores da sociedade. Não é? E como de sempre, como é comum, quando ele chega nos setores inferiores da sociedade, ele chega de uma maneira avassaladora, ele mata, ele coloca essas pessoas numa situação de risco extremamente alto, de risco de vida. Não é? No caso desse novo coronavírus, as grandes populações, aí, as pessoas que ficaram numa situação de perigo, não é? São os maiores de 60 anos, as pessoas que têm outros tipos de comorbidades e, principalmente, as pessoas pobres
que moram nas habitações mais precárias das grandes cidades. Não é? Como todos sabem, a peste sempre foi associada aos pobres, porque os pobres sempre foram relacionados à produção da sujeira. Até mesmo quando a saúde pública começa a elaborar a medicina social, melhor dizendo, começa a elaborar uma outra reflexão em que não são somente os pobres sujos, mas também deve se considerar que existem os pobres limpos. Mas a peste, a pandemia, está sempre relacionada a pobres, é acusatória, ela funciona inevitavelmente como estigmatização e como forma de separar e de apartar. Tanto é que o efeito inicial dessa chamada pandemia provocou o fechamento das fronteiras, né, principalmente na Europa, fortalecendo ainda mais xenofobias e nacionalismos contra justamente todas aquelas populações que vêm de fora. Aí, no caso, não só os já conhecidos refugiados que vinham do Oriente Médio e de outros lugares da Ásia, mas também os chineses. Não é? E provoca, simultaneamente, isolamento e distanciamento sociais, que são policiados tanto por repressão institucional de Estado, como pelos próprios indivíduos que acabam monitorando os outros. Isso eu estou chamando a atenção pelo seguinte: toda a peste, toda a pandemia, todo esse tipo de movimentação, ainda que governada pela Organização Mundial da Saúde, para orientar os estados para a melhor maneira de conter a contaminação e a morte em escala geométrica, não é? De progressão geométrica, ela sempre é apresentada publicamente como sendo um juízo divino. É sempre por isso. A peste, a peste ou a pandemia aparece como a culpa, a necessidade de uma reparação imediata que deverá ser feita. Não é um aviso prévio do juízo final. E, nesse caso em especial, um juízo da ciência, não é? Fundamentada tanto nos saberes da economia política, da estatística, da ciência política e da medicina social, não é? Ou disso que muitos conhecem como sendo biopolítica, não é? A maneira pela qual governo e povo estabelecem os seus acordos para que um governo se estabeleça e tenha durabilidade no sentido de governar com segurança a população. Por que população? Porque essa noção de biopolítica ela é importante porque ela suprime a noção de povo. Suprime a noção de povo como aquele contingente capaz de produzir uma contestação, mas substitui povo por população, que é o conceito da economia política, para mostrar a possibilidade de gestão com segurança dessas pessoas que são pobres, miseráveis, vivem em situações precárias que precisam ser objeto de investimento para garantir a saúde do resto da sociedade. Tá certo? Então, veja, ela produz simultaneamente um sujeito que é considerado a vítima preferencial, não é? Que são os pobres que deverão esperar pelas ações de Estado, pelas ações de várias organizações e associações, que deverão estar numa situação passiva. Por quê? Porque eles são potencialmente capazes de uma sublevação social. E o grande pavor que uma pandemia traz para o capitalismo ou para o Estado é a possibilidade de uma convulsão social. E uma convulsão social só é possível de ser controlada se ela vier de dentro dos próprios segmentos capazes de fazer essa convulsão, ou seja, como conter e controlar esse mesmo contingente de pobres para que não produzam uma convulsão social. Como eles podem e devem produzir uma solidariedade entre si, uma solidariedade entre as organizações não governamentais, fundações e institutos capazes de darem suporte para isso, e, principalmente, o auxílio da caridade filantrópica dos empresários, no sentido de garantir que esses pobres sejam de certo modo, atendidos. A grande cereja do bolo é justamente o quê? A atuação
do Estado, através das suas políticas, que vão criar uma renda de assistência, que é a tarefa do governo federal. Não é? Muito bem. Hoje em dia, a gente já vive uma situação, principalmente olhando para o planeta como um todo, próprio, principalmente no caso da Europa, para uma segunda onda que vem justamente logo depois do verão. Não é? Nós estamos entrando aqui no Brasil no verão e, portanto, nossa possibilidade de uma nova onda está adiada para os mesmos meses de abril em diante, quando a temperatura começa a cair bastante. A pandemia trouxe também algumas coisas assim surpreendentes, não é? Eu já comentava numa aula com alguns estudantes, não é, que se falou muito dessa questão do home office, não é? Mas o home office é uma das coisas mais terríveis para quem tem filho, porque as escolas não funcionam, as crianças estão dentro de casa, o pai e a mãe são obrigados a trabalhar, a cuidar da casa, da comida, da roupa, das crianças, do lazer, etc. É uma situação de convulsão dentro da casa. Tanto é que chamou muita atenção durante um tempo a onda de violência contra mulheres, dessa situação da pandemia, e muito pouco se falou e se fala até agora sobre as violências cometidas contra as crianças dentro dessa situação nova que se colocou, não é? Porque todos estão confinados num determinado espaço muito restrito, não é? Porque todos nós sabemos que os espaços das habitações da grande parte das pessoas, sejam elas ocupando de classe média para baixo, são habitações de pouquíssimo espaço, não é? E quando se fala de pobre, então, é muito menos ainda, porque são cortiços ainda, são casas com vários cômodos onde vivem várias pessoas, etc. Então, essa pandemia trouxe um redimensionamento do trabalho das residências, que também trouxe rebaixamento salarial, demissões, reduções de jornada de trabalho, um certo desconcerto ao mínimo que o capitalismo já garante, ou melhor dizendo, que faz funcionar, que é através de um mínimo de leis de proteção ao trabalhador que está numa situação de presencial, não é? Porque essa situação agora colocada pelo home office, que já havia, não é? Agora criou uma grande possibilidade, porque reduz custos para as empresas e aumenta o custo para o pai e a mãe que trabalham com as crianças dentro de casa, não é? Eu queria, por enquanto, ficar por aqui com relação à pandemia, mas só lembrando que a questão da vacina ela é um problema sem solução, não é? Porque é necessário para conter, ela não garante que você não tenha novamente a Covid-19, ou seja, a vacina exigirá reforços, exigirá novas outras vacinas, tá certo? Assim como existe uma série de medicamentos que são utilizados para outros vírus governáveis, como está se transformando esse novo coronavírus produtor da Covid-19. Não é? É preciso para o Estado, é preciso para o capitalismo, que a gestão da população seja com segurança. Isso é que está em jogo. Como garantir a segurança dessa população? Que é o quê? Garantir a possibilidade de não haver uma convulsão social. E para não haver convulsão social, repetindo o que eu já disse, é preciso estimular uma série de condutas que levem a práticas de solidariedade entre os próprios pobres, através de ONGs, fundações e institutos, através dos empresários e a sua solidariedade e sociedade anônima, e das medidas de lei assistenciais do governo federal. Muito bem, eu estou falando tudo isso porque eu queria abordar o que é essa gestão com segurança do que é vivo, ou do que é considerado vivo
na sociedade a partir da segunda metade do século XX, ou seja, a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Que o capitalismo é uma forma de organização da produção voltada para matar, não há a menor dúvida. Que o capitalismo não é uma forma de produção que vai gerar empregos coletivos para todos, também é mais do que conhecido. Que o capitalismo precisa de relações de exploração da força de trabalho ou do capital humano é mais do que conhecido, não precisamos voltar a isso. Não é? E que o exercício do Estado, um exercício de dominação, que é ampliado, inclusive, para formas pelas quais os vários segmentos sociais se exploram e dominam uns aos outros, também nós não precisamos mais, como diria assim, insistir. Então, o que eu estou querendo colocar para vocês hoje, aproveitando essa discussão, é como pensar essa situação que nós estamos chamando de ecopolítica. Como pensar alguma coisa que nos mostre como resistir diante de uma situação nova em que o planeta é o centro do controle de todos os governos, sejam eles dos Estados nacionais, sejam eles dentro da Organização das Nações Unidas, seja ele dentro da Organização das Nações Unidas. Não é? Um capitalismo que encontrou um efeito de Segunda Guerra Mundial, que era, inicialmente, a expansão do socialismo, vinda do oeste para cá, melhor dizendo, do leste para o oeste, tá certo? E que chegou num determinado momento em que o confronto entre capitalismo e socialismo acabou por acontecer e acabou gerando isso que muitos chamam de globalização e que é a gestão do capitalismo em escala planetária, que é capaz de combinar democracia, capaz de combinar com ditadura do proletariado como na China, capaz de combinar com formas estranhas de governo, porque o que está em jogo, única e exclusivamente, o que está em jogo é uma nova racionalidade, que é essa racionalidade neoliberal, que está fundamentada no desenvolvimento do capital e do desenvolvimento não mais da força de trabalho, mas dessa força de trabalho como capital humano, que colabora, que participa democraticamente da empresa, que é empreendedora e que é democrática e inovadora. Então, vamos colocar algumas coisas, condições gerais disso, não é, dentro do tempo que nós temos aqui para realizar essa sessão. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que os efeitos das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, assim como os efeitos das bombas V1 e V2 do nacionalsocialismo durante a Segunda Guerra Mundial, sendo atirada pela Europa fora, principalmente sobre Londres, não é? Criaram uma situação da iminência de uma guerra final, de uma guerra geral, de um extermínio geral, depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente porque começou uma verdadeira competição, uma concorrência entre as duas grandes potências, a capitalista e a socialista, né, a União Soviética e os Estados Unidos, não só para o controle da superfície e da profundidade e das profundidades desse planeta, mas também a conquista do espaço sideral. A Segunda Guerra Mundial também deslocou os interesses de ambos e deslocou para o espaço sideral. Tanto que deslocou para o espaço sideral que muitas coisas, como nós sabemos, não é, vão sendo construídas ao decorrer, principalmente dos anos 60, 70 em diante, no espaço sideral, por um consórcio entre estadunidenses e soviéticos. Mas o que importa é que essa final da Segunda Guerra Mundial criou uma Organização das Nações Unidas como um epicentro, um lugar para onde deveria convergir todos os grandes problemas do planeta. Problemas produzidos por estados, questões produzidas por segmentos profissionais,
por segmentos filantrópicos, por segmentos de saúde, de trabalho, ou seja, a Organização das Nações Unidas se compôs com uma série de conselhos e de institutos capazes de darem respostas coletivas para o planeta. Fosse para o momento socialista, fosse para o capitalismo. A Organização das Nações Unidas apareceu, inicialmente, poucas pessoas deram muito valor a isso. Hoje em dia, talvez, as pessoas deem muito mais valor, porque veio o funcionamento disso de uma maneira bastante insidiosa, não é? Mas a grande jogada da organização foi criar imediatamente, em 1946, não é? A ONU é criada em 24 de outubro de 45, portanto, fez aniversário aí 3 dias atrás, não é? E já construiu imediatamente o seu Conselho de Segurança, formado, na ocasião, pela União Soviética, pelos Estados Unidos, pela Grã-Bretanha e pela França, os vencedores da Segunda Guerra Mundial. A China só vai entrar nos anos 70, não vou entrar nesse mérito agora. Não é? E, simultaneamente, a criação do Conselho de Segurança, aparece o quê? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, com alguns pontos muito interessantes, como, por exemplo, o fim do totalitarismo, argumentando que era o fim do nazismo, o fim do fascismo, mas, na realidade, era um investimento no fim do socialismo, porque, como todos sabem, o fascismo na Espanha, o fascismo na Portugal e situações similares na Grécia, por exemplo, continuaram até os anos 70 tranquilamente na Europa, não criando nenhum problema para o desenvolvimento capitalista. Não, o grande problema para o capitalismo era a questão do socialismo soviético. Então, o fim do totalitarismo, na realidade, era também o fim do socialismo, para o qual devia concorrer não só os efeitos de comércio exterior, como foram muito bem identificados mais tarde, a questão da democracia interna na União Soviética, colocada pelo governo Gorbachev, não é? Mas, principalmente, a entrada da Declaração dos Direitos Humanos, não é? Porque, na época, em 48, a União Soviética e os países que estavam afinados com ela não assinam. Não é? Mas, nos anos 70, depois do encontro de Helsinki sobre a Détente, não é? Não vamos aqui, não consigo entender por quê, mas acho que muita gente também não consegue, não é? O Brezhnev resolveu assinar essa declaração, e, ao assinar essa declaração, ele desencadeou a possibilidade de todas as revoltas na Polônia, na República Tcheca, etc., inclusive dentro da própria União Soviética. Não é? Mas isso é uma história à parte interessante, não é? Onde tem um papel primordial o Vaticano, que, se nos anos 45 em diante, depois de acusado de ser conivente com o fascismo italiano, o Vaticano passou a outro ponto, né, voltado para justamente as questões relativas à pobreza e à identificação com os pobres. Não é? E, posteriormente, com a situação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada pelo Brezhnev também, não é? O Vaticano será um dos maiores investidores na derrubada do socialismo. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção? É que o fim do totalitarismo, que está na declaração, não é esse jogo político onde vale fascismo na Europa? Vale ditaduras civis militares na América Latina? De rodo? Vale tudo isso para justificar como conter a Revolução Cubana de 1959? Vale. Então, é isso que eu estou querendo chamar a atenção de vocês. Não é? Como que essa declaração ela tem mão dupla, ela serve para tudo ao mesmo tempo. Não é? E serve, inclusive, no Brasil, por exemplo, para ser o fim da ditadura civil-militar no final dos anos 70 e começo dos anos 80. Não é? Então, cuidado as pessoas que defendem muito essa declaração, porque ela tem sempre um uso duplo, porque tem sempre um uso de governo, de uma tecnologia de Estado. Não é? Por quê? A questão fundamental de defesa dessa declaração é o quê? A propriedade privada como algo sagrado. Ponto. O resto é bobagem. O resto não diria bobagem, é uma coisa, é para forçar uma boa discussão com vocês, né? Mas o resto é perfumaria. Direito de minoria, direito de mulheres, direito de crianças, essas coisas, tudo é secundário, porque o fundamental é que a propriedade é sagrada.
É isso que está em jogo. É isso que essa declaração coloca, é isso que ela defende e é isso que as pessoas vão querer, não é? Principalmente a partir dos anos 70, com as buscas de direitos de minorias. Bem, eu estou dizendo isso porque essa situação também levou aos direitos, em geral, como aparecimento dos direitos de minorias, e principalmente o fortalecimento da democracia, não só como regime político, mas como regime empresarial, regime de produção, regime de relações, não é? Que vão se dar principalmente a partir dos anos 70, com a introdução da racionalidade neoliberal, e que gradativamente vai substituindo a função de força de trabalho, não é? Em capital humano, ou seja, em produção de salário como sinônimo de renda e como tarefas de cada trabalhador como capital humano para garantir a si, para garantir a sua prole e para garantir a possibilidade da continuação das relações de trabalho e de empresas. Porque o que é fundamental nessa relação? É fundamental que o capital humano participe da empresa, por isso que ele deve ser inovador, ele deve ter a sua formação com garantias de educação e saúde. Se o país é pobre, subdesenvolvido, cabe ao Estado dar o mínimo para isso. Se não, cabe a você, que é o trabalhador, encontrar um jeito de buscar a sua renda para se justificar, se aperfeiçoar, se tornar inovador e fazer dos seus filhos essa parte contínua dessa máquina inovadora. Por isso, as relações na empresa devem ser relações democráticas. E relações democráticas que dizem respeito a normas internas, salário, remuneração, folga, etc., prescindem de sindicatos, prescindem de direitos sociais, prescindem daquilo que se chamava um conjunto de direitos capazes de organizar, ainda que minimamente, a sobrevivência de uma força de trabalho que nascia, crescia e morria dentro das fábricas. Isso mudou radicalmente, porque uma economia organizada nos moldes computo informacional começa a ser instituída desde o final da Segunda Guerra Mundial, não é? Fazendo com que a expansão da comunicação ela também venha conjunta com essa organização computo informacional e com essa possibilidade extraordinária que é de conquistar o espaço sideral. Ou seja, a questão fundamental é a conquista do espaço sideral. Agora, não importa mais uma força de trabalho que seja economicamente útil e politicamente dócil, como das sociedades disciplinares, como colocava Foucault, e que precisa de uma biopolítica enquanto gestão do corpo espécie para transformar um corpo são para o Estado. Agora não precisamos disso. Agora nós precisamos do Estado para o corpo são, não é? Nós precisamos de o Estado voltado para as garantias planetárias, inclusive de ultrapassagem das relações fronteiriças, novas formas de organização política em que vai se destacar, por exemplo, a União Europeia, tá certo? E aonde você vai ter a entrada decisiva na vida econômica da energia inteligente. É isso. Não tem força física mais. A força física rebaixada ou ficaram para os robôs comandados pelos computadores, não é? Para os trabalhadores como capital humano, resta que eles sejam todos, não é? Bem entrosados dentro da empresa, que eles sejam inovadores, que eles participem da cooperação interna, que eles não produzam convulsão social nem greve, que eles colaborem para a rentabilidade da empresa, porque ao fazer eles estão colaborando para a sua própria rentabilidade. Esse movimento todo que aconteceu a partir da Segunda Guerra Mundial teve um grande instante que foi 68. 68 não assim enquanto movimento ou em Paris ou em Berkeley, essas coisas que as pessoas recorrem facilmente,
Mas 68, de alguma maneira, fez eclodir alguma coisa estranha. Não é? Eram jovens no planeta inteiro que se colocavam contra as ditaduras civis militares da América do Sul, como nós, contra o consumo e guerra ou militarismo nos Estados Unidos, contra as situações do Império Soviético no leste europeu, como Praga, Varsóvia, etc., não é? Como guerras dentro da África de independência, ou seja, alguma coisa passou. Só na China que teve um 68, teve uma revolução cultural pelo avesso, né? Mas o que é verdade, é verdade. Mas o resto foi uma juventude sensacional que foi colocando em risco o quê? A democracia, a ditadura, o Estado, os governos, etc. A China fez aquela revolução cultural porque foi todos os jovens teleguiados, uniformizados pelo Estado e pela ditadura do proletariado. Não é? Nos demais, o 68 foi um escândalo, não é? Porque o 68 fez vazar toda grande transformação dos costumes que ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial, não é? Com jovens, com mulheres, com preferências sexuais, com negros, que não aceitavam mais essa condição de ser altamente discriminados, etc., não é? Com essa posição de contestar radicalmente. Obviamente que a reatividade a toda essa grande profusão de novas atitudes, de comportamentos completamente anti-estatais e antipolíticos, não é? Acabou gerando a reação conservadora, como sempre. E a reação conservadora encontrou 2 ou 3 momentos importantes. O primeiro grande momento importante, não é? Foi o Clube de Roma, onde empresários, juntamente com intelectuais, com institutos, com fundações, etc., pensaram uma nova forma de encontrar um capitalismo que tivesse uma dinâmica, nem que fosse para parar em determinado momento a produção, a lucratividade, mas encontrar uma outra possibilidade, não é? Que foi o Clube de Roma, já em 68, e que já prenuncia o que é a racionalidade neoliberal. O segundo grande movimento aí que nós vamos encontrar vai se dar em 1972, com a Declaração do Meio Ambiente Humano, em Helsinki, não é? Na Finlândia, onde aparece pela primeira vez, não é? Dentro desse complexo ONU, Organização Mundial da Saúde, Unesco, a ECOSOC, a FAO, não é? Aparece o Programa Nacional do Meio Ambiente, a ideia de desenvolvimento sustentável e a ideia de governança. Ou seja, 1972, então, colocou assim, era preciso repensar o meio ambiente, era necessário considerar todas as minorias que estavam questionando a maneira pela qual o meio ambiente ficou degradado, o planeta entrou num processo de degradação que precisava ser restaurado. Não era mais como uma sociedade disciplinar, onde eu tinha o indivíduo degenerado. Não, agora é o ambiente planetário que está degradado. E o ambiente degradado é formado de quê? De natureza e de gente, de cultura, de pessoas, de instituições, etc., que precisam ser imediatamente renovadas, restauradas. Assim como o liberalismo não basta por si só, ele precisa ter uma nova dinâmica que vem com essa racionalidade neoliberal, que foi gestada lá atrás na Escola de Viena, no colóquio Walter Lippmann em 1938 em Paris, nos encontros durante os anos 40 na Suíça. Então, veja, você tem todo um momento histórico que vai considerando a possibilidade dessa reação conservadora se estabelecer. E o ponto máximo disso vai ser o quê? Quando os conservadores começam a aceitar os direitos de minorias. Os direitos de minorias que irão garantir um estoque de direitos e de reparações históricas, maneiras pelas quais se aceitarão, inclusive, novas condutas,
desde que regulamentadas, institucionalizadas, não é? Não preciso dizer o clássico, relação homossexual transformada em matrimônio, como as demais formas de compensação e de recompensa por meio de cotas, transformando aquilo que era o sujeito de direito num sujeito portador de direitos, e de direitos que são intermináveis. Direitos que não são finalizados. Direitos que sempre irão crescer. Essa possibilidade vai fazer aparecer um segmento completamente novo dentro da sociedade. Não é? É o que nós chamamos de elites secundárias, que são elites formadas dentro desses grupos de minorias que vão articular-se com as elites principais no sentido de estabelecer a relação entre governo e o conjunto da população. Não é? O governo e a preservação do planeta, o governo e a conquista sideral, o governo e assim por diante. Ou seja, esse movimento que levou, inclusive, ao relatório Brundtland, que vai criar as condições da sustentabilidade, ou capitalismo civilizado, não é? Capitalismo civilizado, capitalismo sustentável. Existe um monte de gente, inclusive, que já fala em socialismo sustentável, não é? Ou seja, macaquinhos repetindo a mesmíssima coisa, não é? Na medida em que a sustentabilidade significa sempre a garantia de continuidade desse capitalismo e a garantia da continuidade das relações entre sociedade civil e Estado que sejam capazes de manter a possibilidade de contenção da convulsão social. Com a Rio 1992, não é? Se definiu ali quais seriam os objetivos de desenvolvimento do milênio. Maravilha. Maravilha. Agora, veja só. O objetivo de desenvolvimento do milênio foram estruturados para durarem até 2015. Eram 8. Segundo a Organização das Nações Unidas e todas as avaliações dos vários institutos em questão, esses objetivos foram atingidos e já se colocou em funcionamento, desde 2013 aproximadamente, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que deverão atingir as suas metas até 2030, aonde, provavelmente, depois que o planeta, de certo modo, com os acordos climáticos, com as várias possibilidades de estabelecimento dos vários objetivos sustentáveis a serem atingidos, não é? Nós chegaremos aos novos objetivos de continuidade do capitalismo, seja de economia verde, de economia azul, economia sei lá qual, não é? Para se chegar até 2045. Não, olha que maravilha. E como o desenvolvimento sustentável sempre coloca que é fundamental, não é, o governo para o bem comum e em função das gerações futuras, tá certo? Você abre mão da sua existência para que as gerações futuras obtenham coisas que você não obterá. E quando chegar a vez delas, elas também, seus filhos, seus netos, etc., também vão abrir mão para que os filhos deles, os netos deles cheguem. Até quando vai durar isso? Essa é uma questão que depende de você e de mim. Depende de nós. Não depende de governo, não depende de partido, não depende de absolutamente nenhuma instituição. Depende única e exclusivamente de cada um de nós. Porque a China avisa que em 2040 ela será democrática. Como é que é possível alguém, hoje em dia, falar 2030 com essa naturalidade? Se nós estamos no meio de uma chamada pandemia e um monte de gente morrendo, um monte de gente contaminada, e nós estamos com essa leveza intelectual para falarmos de 2030, como se a gente fosse algum burocrata
de estirpe da Organização das Nações Unidas ou das suas fundações, institutos ou coisas que o valham? É isso que nós somos? Não, eu não sei, eu acho que eu não sou. Não é? Bem, eu teria a dizer para vocês que a gente a noção de ecopolítica passa também não só por essa situação que eu forcei mais a discussão de degradação do meio ambiente e de restauração, mas ela passa por um redimensionamento do dispositivo diplomático-militar. Não é mais só diplomático-militar que faz a sustentação dos Estados, não é só a relação diplomática e tampouco de consenso nas relações entre Estados e militar de proteção da invasão externa, mas trata-se de um elemento suplementar que é a entrada que me parece assim a coisa mais significativa, que é a conduta policial. A conduta policial que é decorrente do monitoramento, que é uma prática que substitui, que avança, que ultrapassa a vigilância e o panoptismo da sociedade disciplinar. É um monitoramento que produz um novo sujeito, que é o pastor moderno, o pastor contemporâneo, melhor dizendo, que não tem por inspiração mais apenas o pastorado cristão, mas tem por inspiração esse pastorado das redes digitais que transforma cada um em um instante em um pastor de milhões de seguidores. Essa é uma situação completamente nova, colocada pelo pastorado dentro de uma sociedade como a nossa. E aonde a última coisa que eu teria para colocar já para encerrar, não é que você não deve mais resistir. Agora você deve ser resiliente. Você já tem direitos, você é portador de direitos de minorias. Para que você quer resistir e provocar uma convulsão social? Você deve ser resiliente. O que é ser resiliente? É suportar, tolerar, se resignar, restaurar, proteger, pacificar. Voltar à condição anterior, retomar a condição anterior depois de passar por uma adversidade. Você acha que a situação de penúria colocada por essa chamada pandemia tem que torná-lo um sujeito resiliente, um sujeito que siga perfeitamente as possibilidades de um devoto da participação, um devoto da resignação? Me parece que não é bem isso. Não é? Numa sociedade computo-informacional que passa pelo nano, pelo bio, pelo info, pelo cogno, pelo neuro e pela psiquiatria, não é? Para tudo isso formar o que se chama de qualidade de vida, produzir redutores de vulnerabilidade, não é? Eu acho que cada um de nós deveria perguntar o que significa ser governado. Resistir é isso. Não é? Resistir é interpelar essa democratização, tanto obrigatória de regimes políticos ou ideal, a democratização das empresas do capital, do capital e da racionalidade neoliberal, e essa democratização das relações de comunidades, de bairros, etc., que confina todos a ficarem no mesmo espaço. Tá certo? E cuja participação só é possível, todos são convocados a participar, para se transformarem em ativistas. E ativistas nada mais é do que a maneira contemporânea de renovar os quadros convencionais das chamadas lideranças políticas, agora com as chamadas com o chamado recrutamento dentro das chamadas elites secundárias. É isso que eu tinha para dizer por enquanto, e muito obrigado pelo convite. O tempo é sempre curto, não é? E a vida também é curta, mas não a façamos breve, não é assim? Isso é uma lembrança de um grande amigo meu, anarquista, chamado Jaime Cubeiro, que sempre tinha o hábito de abrir as suas colocações dizendo isso. E aí eu resolvi hoje, lembrando dele, encerrar. Não é? A vida é curta, mas não a façamos breve. Ok? Muito obrigado.
Muito bom. Você fica quieta. Deixa eu... Muito obrigada, professor, pela sua exposição. Eu gostaria de começar fazendo uma ação sobre uma das primeiras afirmações que o senhor fez em relação à forma como o capitalismo, né, é uma forma de organização da produção para matar, né, inclusive em uma situação de pandemia. E também relacionando isso com a necessidade de gestão da população com segurança, né? Então, a minha primeira questão que eu gostaria que o senhor comentasse se refere a isso, né? As nossas políticas ou as políticas antiambientais atuais, né, desse governo e as políticas de gestão dos corpos nos territórios urbanos, nessa nossa atual fase do nosso capitalismo aqui tupiniquim. Veja, existe um desmonte de políticas ambientais também para que haja um efeito de rejeitar outras formas de vida, outras formas de existir, porque sem esses territórios, né, onde se reproduzem socialmente essas formas de existir, há maior possibilidade também de disciplinar e controlar populações nos territórios urbanos, né, por eliminar as alternativas de existência. Eu digo isso porque a gente nota realmente que essas políticas ambientais podem ser vistas como políticas de morte, por rejeitar outras formas de viver, outras formas de existir em territórios quilombolas, indígenas, em áreas rurais, né? Para quê? Para disciplinar quais as formas possíveis de existência, não só no campo, nas florestas, mas também na cidade, né? Empurrando essas populações, né, que estão com práticas alternativas de existir e de viver para territórios de morte, para a gestão para o controle social do Estado em territórios de morte, porque é preciso também pensar do ponto de vista da condensação da população, né, para a gestão dessa segurança. Então, meu comentário que eu gostaria que o senhor tratasse sobre essa questão da relação entre as políticas ambientais e as políticas de controle social dos corpos nos territórios urbanos. Posso responder? Sim, professor, por favor. Tá bom. Nelissa, eu queria agradecer a sua pergunta. Eu queria chamar só a atenção para duas coisinhas, né? As políticas nessa gestão ecopolítica do planeta são muito valorizadas as chamadas políticas alternativas, não é? O chamado capitalismo sustentável, ele se fundamenta principalmente no investimento não só de produção de populações ribeirinhas, populações indígenas, etc., que podem ser comercializadas num mercado totalmente excêntrico, não é? Dentro da sociedade que a gente está vivendo. Então, não necessariamente não tem esse julgamento que você poderia ter sugerido, eu sei que você não sugeriu isso, não é, de que as políticas alternativas estariam sendo bloqueadas. Não, elas são altamente estimuladas. Se no Brasil está acontecendo uma situação de um certo recuo não significa que isso na escala planetária esteja em recuo. Talvez isso se deva exclusivamente à forma do governo brasileiro neste momento. Não é? Quem acompanha do governo Fernando Henrique, passando pelos dois governos Lula, o governo Dilma, não é? Notam perfeitamente bem a expansão de toda essa rede, a expansão de toda essa possibilidade de políticas alternativas, justamente voltadas para uma sincronização com as políticas ambientais em âmbito planetário. O que acontece no Brasil, e isso é específico,
não é? É uma retração nesses 2 últimos anos, produzida não só pelo governo federal, como também pela atuação da chamada do Itamaraty no âmbito internacional. Não é? Mas você está atenta, como eu, para ver que o planeta como um todo continua levando adiante o Acordo de Paris e outros acordos que são necessários para levar uma certa restauração, que é isso que se está em jogo. Restauração do planeta. O que significa isso? Não significa preservação, mas significa conservação ambiental. Tá certo? Quando a gente fala preservação ambiental, estamos falando de deixar tudo como era antes. Não existe isso. Não é? O planeta, assim como a gente, vive com a morte presente o tempo inteiro. Então, nós já tivemos vários momentos assim de trágicos no planeta, de desaparecimento de espécies, de plantas, de gentes, de bichos e etc. Não é? O que nós temos que ter muito cuidado para não transformar essa situação de degradação em potencialização. Não é? O que nós assistimos esses últimos 2 anos no Brasil foi a exponencialização do descuido ambiental. Não é? Agora, para o plano geral do planeta, não é? Os financistas internacionais, incluindo aí ONGs, fundações, institutos que jogam dinheiro na preservação ambiental, não é? Estão bastante satisfeitos com o conjunto da obra, não necessariamente com o Brasil nem com os Estados Unidos, não é, do governo Trump, mas há várias outras coisas que estão caminhando e bastante. Então, quando a gente olha para o campo do investimento aí, transnacional em restauração do planeta, a gente tem que estar super atento para ver essas diferenças, não é? Porque capitalismo é isso mesmo. Tem horas que ele joga e restaura a Europa como um todo, né? A Europa ficou toda bonitinha, né? Restaurada, até aquelas vilinhas todas foram restauradas, ficaram tudo bonitinho, provas para o turismo, etc. Não é isso? Não é? Não estou dizendo das pessoas, o que aconteceu com as pessoas. Estou colocando a situação visual, quase que turística. É isso. É isso que está em jogo. É isso. Quando se fala da questão ambiental no Brasil, é assim, é ecoturismo. Como que o Parque Nacional do Xingu pode ser um objeto de investimento de turismo internacional? E não é isso que me parece que as populações indígenas sérias estão interessadas em transformar-se em objeto do turismo. Tá claro? Então, eu queria só te dizer isso, né, para a gente ter um certo cuidado. Não é? Eu sei que você tem, obviamente, mas é que eu também, quando falei, eu falei em geral, não é? Mas eu sabia e sei que todos têm uma análise muito precisa sobre o Brasil e sabe discernir perfeitamente bem esse efeito conjuntural ou esse efeito de momento do governo atual, com uma construção de uma racionalidade neoliberal fecunda para os propósitos da política que vieram do governo Fernando Henrique, do governo Lula e do governo Dilma. Não é? Esse aí é que não está no âmbito do capitalismo civilizado, sustentável, etc. Espero ter respondido a sua inquietação. Sim, professor, obrigada. A gente tem outras perguntas e comentários aqui. O primeiro comentário é da professora Marli. Ela diz: Oi, Edson, a equipe do Confronto de Ideias agradece a renovação da nossa amizade na construção do pensamento coletivo e do debate crítico como forma potente de resistência. Então, um agradecimento à professora. E a gente tem um outro comentário que é de Deni Ferreira, que diz: a juventude tem um potencial transformador, ela não é progressista nem conservadora por natureza, porém uma potencialidade pronta para qualquer nova oportunidade. É uma citação de Karl Mannheim. Eu vou ler os comentários, se eu quiser escolher algum para tratar. A Thelma pergunta: professor, podemos analisar que nossa democracia apenas inseriu novas elites
sujeitos de direitos o poder sem democratizar de fato a sociedade? Essa é a pergunta da Thelma. E a Lili Machado, ela fala, boa tarde, professor, grata pela fala de hoje. Ela queria saber o que o senhor acha da perspectiva do decrescimento do anarquismo e se esse decrescimento pode ser ferramenta de resistência. Desculpa, do decrescimento no anarquismo, não do anarquismo. Não entendi. É o crescimento ou decrescimento do anarquismo? O que o senhor acha da perspectiva do decrescimento? Decrescimento. Tá. E se essa perspectiva do decrescimento, se essa perspectiva pode ser ferramenta de resistência necropolítica hoje? Essas são as primeiras perguntas. Deixa eu começar por aí. Primeiro, a juventude, eu não me recordo, a segunda pessoa foi Selma ou Thelma, não me lembro, não peguei. Thelma. E a terceira a primeira foi... Tá. A primeira foi? A terceira, Como? Deni. Tá. Deni. Tá bem. Eu queria falar assim, de fato, há uma, vamos dizer assim, há uma crença, uma esperança de que a juventude tem sempre um potencial transformador. Eu não vejo muito assim, não. Há condições possíveis para que alguns jovens sejam capazes de uma transformação de si. No conjunto, hoje em dia, se eu estiver equivocado, você me corrige, não é? Mas não me parece que os jovens estão querendo transformar alguma coisa. A grande maioria desses jovens estão acomodadíssimos nas suas condições, inclusive na sua condição de miséria. Eu estou chamando a atenção disso porque essa fantasia humanista, não estou dizendo que é a sua, mas é uma fantasia humanista que diz assim, os jovens são transformadores. Sinceramente, eu vivi nesse país, debaixo de uma ditadura, onde a grande maioria dos jovens eram reacionários mesmo. E as pessoas que não eram reacionárias, que enfrentaram isso, muitas pagaram com a sua vida, com o seu corpo, muitas desapareceram e muitas permaneceram corajosas, dizendo não. Porque a grande maioria dos jovens está sendo educada há muito tempo para dizer sim. E não é um sim nietzschiano, ok? Para dizer sim ao que vem. Não é? Tão pouco, como diz um amigo meu português, tão pouco marimbando, entendeu? É isso, eu não estou nem aí. E eu não estou sofrendo de melancolia nem de nostalgia, não, porque com esse monte de jovens que são extremamente rebeldes, revoltados, que são capazes de fazer estremecer a sua universidade, a minha, qualquer outro lugar que onde trabalhamos. Porque a gente só pode mudar se a gente mudar onde a gente trabalha. Então, há jovens que são realmente transformadores. Quanto à democracia, meu bem, como diriam os clássicos do liberalismo, é o melhor regime para o capitalismo, mas não necessariamente precisamos todos ser democráticos para o capitalismo se desenvolver. Como nós já vimos aqui na minha exposição, pode ir pela ditadura, fascismo, pouco importa, o capitalismo vai independente dos regimes. O que é surpreendente agora é que a democracia deixou de ser um regime só. A democracia se instalou nas relações dentro da casa,
se instalou dentro das relações da empresa, na escola, se instalou nas relações na comunidade, na favela, no bairro, no condomínio, tudo virou prática democrática. Que significa o quê? Que todos devem ser valorizados como participantes. E como participantes ativos, ativistas quase, né? Para garantir que aquilo funcione bem. E como é que vai garantir que funcione bem? Se não houver confronto, se houver pacificação, se houver uma vontade, uma deliberada atitude, ou melhor dizendo, deliberada conduta de cada um de aderir à ordem. Então, eu acho que ninguém está aí sofrendo de democracia fragilizada, sabe? Porque a democracia não foi feita para levar ninguém a uma vida completamente, a uma vida livre, a uma vida de alegria. A democracia foi feita para regrar, para que todos possam participar da regra do jogo que está definida pelas camadas superiores, inclusive para os súditos se governarem segundo essas mesmas regras. Então, Selma, as nossas elites secundárias estão muito bem, obrigado, não é? Todas elas muito bem instaladas, os seus institutos, ONGs, fundações, partidos, você está vendo aí a lista maravilhosa de jovens medíocres, não é? Querendo ganhar o seu voto com o seu discurso baba. Que os partidos viraram isso, lugar de acolhimento, igual orfanato. Orfanato, coisa terrível do século XIX. Não é? Lugar de acolhimento de todos esses jovens que querem se transformar em novas lideranças. Lideranças do mesmo. Do mesmo. Todos são democratas. Todos fazem parte do leque pluralista. Ou seja, da extrema-direita à extrema-esquerda, estão todos no mesmo leque. E ponto final. Não é? Aí a Lili vem me perguntar sobre o decrescimento do anarquismo. Ora, por favor, no meio de todo esse monte de baba, você vai dar valor para uma coisa que você vai tirar da onde isso aqui? Da onde que você tirou que é um decrescimento do anarquismo? Eu só estou falando de crescimento da democracia, crescimento da participação, etc. O decrescimento do anarquismo... Um momento, Melissa, que agora eu vou responder. Decrescimento do anarquismo é não, uma... Não, é porque eu acho que eu falei a pergunta errada. Ah, você fez errado. Então, tá, desculpe. Não falei nada disso. Eu acho que ela tá se referindo à perspectiva do decrescimento em si. Se o decrescimento, né, o crescimento, não é o crescimento zero, o decrescimento... libertária, é isso? Ela me mandou um chat agora do Murray Bookchin, é isso, né? Tá. Lili Machado. Essa é uma perspectiva bastante interessante. Eu não vou entrar aqui numa análise exaustiva sobre a ecologia libertária, não é? Mas ela é uma vertente produzida pelo Murray Bookchin. Convenhamos aí, há muitas, mesmo no meio dos anarquistas, há algumas considerações que são mais rigorosas com relação à concepção dele, mas acho que se nós discutirmos ecologia da tiazinha, por que eu não vou discutir ecologia libertária do Murray Bookchin? Isso é muito mais tarefa para quem resiste, tá certo? Do que ficar resmungando se o governo vai ou não reativar alguma medida que ele está passando por cima. Pelo menos a discussão sobre ecologia libertária me leva a me indispor com a ordem, minimamente que seja. Um rompimento com a conduta resiliente. Gostei da pergunta, Lili. É isso mesmo. Entendeu? Em outra ocasião, nós podemos até discutir sobre ecologia libertária, uma coisa muito específica, não é? Mas, no momento, eu acho extremamente pertinente discutir ecologia libertária. Alô, Nelissa? Onde ela está? Não sei. Ah, é Nelissa. Sobre a questão da juventude, não sei se a gente pode retornar, tem um tempinho ainda.
Pode. Senhor, tem algum comentário em relação à potencialidade? Será que a juventude urbana, né, nos territórios urbanos, ela não toca potencialidade, assim, porque o Estado tem uma preocupação tão grande no genocídio da juventude negra, em políticas de morte da juventude. Aí eu gostaria de que o senhor falasse sobre isso, né? Porque essa preocupação do controle da juventude tão forte pelo Estado necropolítico, vamos colocar. Bom, eu vou ser bem franco para você, com exceção agora no regime da pandemia, dos redutores de editais de política cultural, me parece que o Estado investe maciçamente nesses jovens para eles serem os seus baluartes. Eles aceitam, eles querem, eles gostam, só é assim que é porque eles se sentem capazes de fazer cultura. Problema deles. Problema deles. Eles estão muito bem, obrigado. Você já viu algum desses jovens que participam desses vários editais falar de está sendo morto, perseguido, destruído, não podendo colocar para fora o que ele imagina? Hoje em dia, circunstancialmente, você tem uma questão muito séria colocada dentro do chamado plano das políticas culturais. Mesmo porque é muito difícil você assistir teatro se não for presencial. É muito difícil, não é? Vocês estão vendo aí aberturas, as exposições, etc., estão chegando o verão, tudo agendado. Você tem que agendar, não é? Você quer ir ao festival de cinema, que você vai ver pela sua telinha, são 2.000 lugares. Você tem que procurar esses 2.000 lugares. Não é? Você fica dentro da sua casa catando migalhas dessa coisa toda que é da produção cultural, e no meio disso tudo você teve a criação das lives, né? Grandes shows, grandes discussões, etc., que continuam ocorrendo. Professor, são essas perguntas que a gente teve. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença. Foram reflexões muito interessantes, e, inclusive, especificamente para mim, né? Tem uma última pergunta aqui do Patrick, se eu não me engano. A Nayara pode me ajudar? O Patrick fez uma pergunta. A gente tem que prestigiar o Patrick. Fala, Patrick. Tá no chat. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo achar. Edson, professor, como você relaciona a lei antiterror com a ecopolítica? Tá, é isso mesmo, é uma pergunta que eu li agora aqui embaixo. Oi, Patrick, muito bom estar com você, muito obrigado pelo convite. Pena que a gente não está próximos para conversarmos mais longamente. Não é? A lei antiterror, não sei se você está se referindo... Bom, vamos falar do Brasil. Né? A lei antiterror, antes de eu responder para você, deixa eu agradecer a Anelissa pela paciência, pelo cuidado no encaminhamento de todas as questões para mim. Peço também que vocês considerem o meu basta a uma situação que eu acho inadmissível, porque quem quer brincar de rede digital vai brincar em outro lugar. Isso aqui é sério. Isso aqui é um congresso, isso aqui é um seminário, isso aqui é um colóquio, isso aqui é um lugar onde as pessoas estudaram e prepararam para vir falar coisas significativas para vocês e que seja possível de estabelecer várias conversações. Então, não façam mais isso com outros colegas que irão também falar, porque é insuportável, tá certo? É insuportável. Não é? Desculpe, mas eu vou insistir que isso aí é inaceitável. Então, eu quero agradecer a todos, obrigado a todos, e vou responder ao Patrick para finalizar. Patrick, quando a gente fala da lei antiterror, está falando realmente, vamos falar um pouquinho do Brasil. Né? A lei antiterror aqui no Brasil, ela ocorreu num momento muito terrível, né?
para as pessoas que foram alvo dessa lei antiterror, porque ela foi produzida como efeito dos Jornadas de Junho de 2013, não é? Onde nós tivemos uma mobilização muito grande de jovens interessantes e interessados, não é? Que produziram uma situação convulsiva e que fizeram aparecer, esses jovens fizeram aparecer esta merda que era a direita que estava escondida debaixo do tapete da extrema-direita, não é? Que aproveitaram a situação para botar as asinhas para fora. Não é? Então, essa situação foi sensacional, porque se não fosse esse movimento radical desses jovens, não é? Jamais, talvez, esses sujeitos teriam aparecido para além do rodízio da democracia representativa. Não é? Eles vieram para fora, estouraram. Não é? Tem uns sujeitos meio bobos que dizem que foram os jovens de 2013 que abriram as portas para a direita. Errado, equivocado. Eles simplesmente explicitaram que essa direita existia. Foi isso que esses meninos, esses jovens, esses rapazes, essas moças fizeram. Não é? A lei antiterror foi uma medida estúpida e reativa do governo da Dilma, não é? Que procurou colocar esses jovens na condição de vândalos, na condição de terroristas. Não é? Não preciso nem dizer de filósofos que foram às reuniões com polícia para dizer que os jovens de 2013, principalmente os black blocs, não passavam de fascistas, que era uma outra estupidez, não é? E filósofo, hein? Filósofo, tá certo? Não é como qualquer um, filósofo gabarito internacional, tá certo? Essa lei antiterror acabou consagrada, foi limparam dela todos os movimentos sociais que estavam diretamente relacionados com o governo, tá certo? E se institucionalizou a pecha sobre esses jovens esses jovens meninos e meninas. Não é? Homens e mulheres, não eram só jovens, a gente mais vivida, etc. Vocês vão ter aqui um encontro com a Camila Jordão, por exemplo, não é? Que é uma das intelectuais interessantes desse movimento de 2013, não é? E que vai provavelmente situar com muito mais clareza do que eu estou colocando aqui, não é? As implicações que vieram decorrentes disso. Não é? A Camila está aqui na programação, vai estar presente em outras situações, e vocês vão aproveitar uma reflexão muito mais adensada dela. A minha é compatível a legislação antiterror com a política? Claro que sim. Claro que sim. É disso mesmo que a democracia exige. Regramento, normalização. E não acredite nessa coisa de normalizar o novo normal. O novo normal é uma prática que já vem desde o final do século passado, que nós chamamos de normalização do normal, ou seja, vamos normalizando gradativamente tudo tem que ser normalizado. Não vem novo normal no futuro, está acontecendo agora. Não é? Então, é só você ver, por exemplo, o surgimento da noção de transtorno. Não é? O que é o transtorno? É justamente uma caracterização, não é, relativa à saúde, que diz que todos nós, desde que nascemos, somos portadores de um transtorno. Ou seja, não é preciso mais eu ter a psiquiatria para definir o que é doença mental, mas agora, com o transtorno, todos somos normalmente transtornados. Fazemos parte disso que se chama agora saúde mental. Certo. Esse paradoxo é importantíssimo para ser discutido. A gente não pode fazer de contas que não está vendo isso. Não pode. Não pode. A gente tem definitivamente de colocar isso para fora, de ter coragem de abordar essas produções contemporâneas e sair da posição cômoda de dizer isso é do malzinho, isso quer matar. O capitalismo é isso, gente. Capitalismo civilizado ou não é para matar. Se você quer viver, você tem que lutar contra o capitalismo. Por isso que é muito importante que todo revoltado tenha que levar à frente o seu risco de vida. Obrigado, boa noite.
ótimo encontro para vocês. Muito obrigado mais uma vez ao pessoal da organização, à Nelissa, e principalmente ao confronto de ideias, porque eu acho que esse encontro de vocês vai deixar isso numa situação muito bacana, confrontando-nos o tempo todo e produzindo resistência. Não é? É fundamental ter o prazer de resistir a esta situação que nós estamos vivendo. Tá bom? Beijo para todos, muito obrigado. De nada. Posso desligar? Obrigada, professor, novamente. A Maria fala que está muito grata, que você é intelectual rebelde por excelência, e a gente agradece por isso. Tá bom. Boa noite para o senhor, boa noite a todos. Obrigado para você. Boa sorte aí no evento.